para aquele que mais necessita, que busque em trabalhar em benefício daqueles que precisam, no caminho da luz, no caminho do amor. Que Jesus se faça presente no coração e no pensamento de cada um de nós, que possamos levar aos locais que estivermos presentes muita luz, muito amor e muita paz. Assim seja, e muito obrigada. Obrigado, Cris. Graças a Deus. Eu botei agora o fone aqui, Cris, eu acho que vai melhorar, porque o meu computador, se eu ficar distante dele, o som some, né? Aí você me dá o feedback se está sumindo a voz ou não. Eu botei também para gravar no meio da prece, foi aí que eu lembrei que tinha que gravar. Eu estou com uma conexão aqui que não está boa, eu vou fazer uma troca agora, tentar botar para o meu celular, e aí talvez eu dê uma engasgadinha no início. Alô? Pronto. Eu troquei aqui a conexão. Está funcionando bem, Cris? Porque estava falhando imagem, som, tudo. Sim, sim, está melhor. Ah, que ótimo. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, bom dia para todos. Estamos dando início à nossa reunião do Projeto Santo Espírita. E hoje é um dia especial, né? A gente comemora o que no dia de hoje, gente? Nós já demos spoiler antes. Bom dia, Dia Valdeir. do livro, né? Acho que E você também o livro dos Espíritos. Muito bom. É que chegou gente nova aí, né? Ah, a Mônica trouxe aqui uma coisa super legal. Gente, aproveitando que hoje é um dia especial do Livro dos Espíritos, né? Eu vou abrir aqui, vou tirar minha proteção de tela, vou mostrar uma coisa para vocês super legal. Quer dizer, e a gente vai falar da evolução do Livro dos Espíritos. E olha, eu juro para vocês, foi muito sem querer essa reunião, viu? Não era para ser lançado, não entendi a data, coincidiu exatamente no dia do Livro dos Espíritos. Quer dizer, a gente faz as coisas sem entender o que está fazendo, né? Mas agora eu quero mostrar uma coisa para vocês super legal. Só um minutinho, deixa eu só tirar aqui essa pano de fundo e efeitos. Então vamos lá. Não é isso. Bom. Agora, olha só isso aqui. Esse aqui é a Revista Espírita Ilustrada, que a dona Júlia trouxe uma edição que foi feita por uma equipe aqui no Grande ABC, equipe de infância da USE e outras pessoas de outros estados, às vezes, né? E onde a gente começou fazendo isso, a Mônica fazia o rascunho no desenho, num papel, tirava uma foto, mandava para os jovens coloriam de forma eletrônica, e ficava muito bonito. Mas passaram-se os anos, e com o advento da inteligência artificial, a gente pediu para o ChatGPT e o Gemini eles melhorarem as imagens. Gente, olha como ficaram as imagens. Deixa eu abrir aqui para você. Olha só essa capa aqui. Mas ficou muito lindo, né? E aqui conta, aqui é a Revista Espírita de 1858, né? Então, são várias histórias que estão ilustradas. E aí tem os textos, assim, com uma linguagem para jovem e para criança. Então, esse vai ser um lançamento. Ainda não foi lançado. Vocês estão sabendo, em primeira mão, a gente está apresentando no CR Sul, né? O pessoal adorou quando viu, assim, muito legal. Esse aqui é um volume com umas 10 histórias, mais ou menos, da Revista Espírita de 1858. O bacana é que foi um trabalho colaborativo, onde muita gente, mas assim, umas 30 pessoas ajudaram, entre jovens e adultos, né? A Estela, ela participa com a Mônica, elas atualmente coordenam esse trabalho. Tem equipe, eu acho que a Márcia também ajuda de alguma forma, né, Márcia? A Márcia Cunha, que é de Ourinhos.
tem uma equipe, e tem uma equipe de jovens fazendo. Então, foi um trabalho muito bacana que saiu agora, né? A gente não sabe nada ainda sobre a venda. O que eu entendi da Dona Júlia é que o preço de capa vai ser uns R$ 64, tá? Mas aí, no futuro, a Estela pode dar o suporte para a gente no que a gente precisar. Mas eu só quis contar para vocês, para a gente é um momento muito feliz, porque foram muitos anos trabalhando nisso, foi desde a pandemia, e aí agora continua o projeto, viu? Já está na Amazon, Valtena. Ah, já tem a versão, como se diz, online, Virtual, digital, né? online. Isso. A gente, eu quero divulgar no correio, quero conversar com alguém aí, merece parabéns. Projeto Está na lindo, Amazon, viu? disponível já. Está muito linda. Muito legal. Muito bom. Por favor, coloca o nome aqui nas anotações, o nome como está lá, que a gente viu rapidamente, para a gente que não conhece o projeto, pesquisar na Amazon e poder adquirir. Eu vou jogar o link em todos os grupos do Projeto Centro Espírita, aí fica mais fácil. Tá. Bom? No caso da Amazon, atualmente, gente, ele está a versão online, não é a impressa. Então, cuidado para não comprar online e achar que vai receber e não receber, tá bom? Não é no Kindle. Pela Amazon a gente pode Isso. ter no Pelo Kindle. Não Exato. tem versão impressa ainda. A versão impressa vai sair daqui a 30 dias, quer dizer, menos até, final de abril, a dona Júlia falou. Vamos ver. Mas é um momento muito feliz para a gente, porque é a primeira vez que... E aí a publicação do livro, ela não tem um autor específico, é uma equipe que trabalhou em conjunto, tá? E Muito jovens, legal. né, Valtena? E jovens. Inclusive, Eu me lembro que a gente inclusão. escreveu... quando a Mônica queria muito fazer isso, na época o Orlando era o presidente, né? E o Orlando falou, faz essa revista, faz. Aí a gente fez, eu falei assim, Mônica, eu vou fazer a primeira história, eu redigi a primeira história, e depois eu fui preparar os jovens para eles escreverem as histórias, como eu tinha feito. Então, a revista, ela fala assim, olha, a gente tem uma licença poética, porque os nomes não existiam, Kardec botava assim, M. P. Então a gente deu nome francês para um monte de gente, né? E contou a história de uma maneira palatável. Então não está exatamente, literalmente, como está na Revista Espírita, mas a gente respeitou muito os fenômenos e os eventos, né? Então está, vamos dizer assim, de acordo com a doutrina, mas está adaptada, assim como o filme Nosso Lar e outros são adaptados para a parte artística. Muito bem. Então, terminado aqui esse anúncio, que acho que é bem legal e celebra aí esses 18 de abril, vamos para o estudo do dia, que vai falar da evolução do Livro dos Espíritos. Gente, foi muito bacana fazer esse trabalho. Foi um trabalho de pesquisa. Então, vocês vão ver que a reunião hoje ela é mais pesquisa do que uma reflexão específica. A gente, obviamente, sempre traz uma reflexão, mas é muito útil, porque vai colocar assim, uma sementinha em cada coração de como a Revista Espírita é importante, tá bom? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o PowerPoint para a gente iniciar. Já está gravando. A evolução do Livro dos Espíritos e a interferência disso na Revista Espírita. O nosso é a Revista Espírita. O que a Revista Espírita tem a ver com isso? Bom, é preciso colocar que a gente fez as pesquisas baseadas em muitos livros que a gente achou, em sites especializados. Na Kardecpédia, por exemplo, você tem todas as edições do Livro dos Espíritos, da primeira à última. Muito legal. Nós também trabalhamos bastante com inteligência artificial para fazer análise, para traduzir, para trazer as coisas, sabe, de uma maneira bem legal para vocês. E usamos pesquisas de autores que a gente citou aqui abaixo, o Silvio Chibene, Júlia Abreu Filho e o Luiz Jorge Lira Neto. Eu não conheço essas pessoas, mas o trabalho que eles fizeram foi muito bacana e a gente pôde aproveitar. Como eu achei na internet, eu estou dando a referência para que ninguém ache que a pesquisa foi minha, né? Eu compilei e adaptei de uma maneira mais, vamos dizer assim, palatável para o grupo. Muito bem. Agora, a gente falou que não é reflexivo, mas a gente gosta sempre de fazer alguma reflexão, né? Como Kardec fez o Livro dos Espíritos? Como foi o processo? Quero ver se vocês realmente sabem como foi.
Ele recebeu 50 livros, né, já, acho que do senhor Fortier, do senhor Carlotti, para ele fazer uma análise daquelas comunicações que já tinham sido feitas, né, Paltena? Foi a partir dali que ele começou a fazer as perguntas do Sim. livro dos Espíritos, né? Então, ele recebeu Recebeu primeiro isso 50 daí, cadernos com as 50 anotações. cadernos. É, Aquele grupo fazia perguntas mais interessantes, né? Não era um grupo de brincadeira, era um grupo sério. E aí entregou para ele e falou assim: a gente acredita que você vai poder fazer melhor do que a gente. Eles entregaram os livros. É isso mesmo, Gilberto, ótima contribuição. Esse foi o kickoff, né? Foi o iniciozinho. Mas o que mais que teve? Como foi o processo de fazer o Livro dos Espíritos? Eu congelei? ele submetia essas perguntas para vários outros centros espíritas, para vários outros centros que tinham comunicações, para que confirmassem e mandassem de volta as respostas para ele. E ele também, nas reuniões que ele participava, ele também fazia as perguntas para que os espíritos confirmassem, né, aquelas respostas. Muito bom. Então, ele recebia, ele mandava perguntas para outros lugares, recebia as respostas, né, e compilava isso. Aí eu pergunto, ele fazia isso com todas as perguntas do Livro dos Espíritos? Tudo que está lá no Livro dos Espíritos foram perguntas que ele fez para um monte de gente, aí voltou as respostas, ele juntou, essa aqui, a resposta é essa. Essa aqui, a resposta é essa. É assim? Ele começou a elaborar perguntas e submeter à espiritualidade já mais preparada, enfim. À medida que as reuniões foram amadurecendo, ele submetia uma série de questionamentos dele como pesquisador, educador, para a equipe espiritual, para que a espiritualidade o auxiliasse no decorrer. Não sei se é o momento dessa fala aí. Legal, Isabel, muito bom. Faz parte aí do processo dele mesmo. Opa, Ana Isaura, pode falar. Valteno, a primeira edição, ele usou só, se eu não me engano, 2 médiums, né? E foi diferente da segunda edição, que na segunda edição ele já foi consultando mais outros médiums, ele já aumentou mais do que dobrou, né? Eu acho que de 500 passou para 1.019, né? Perguntas. Mas o começo, a primeira edição, foi bem diferente da outra, Legal. Mas eu acho que pelo não que eu foram li. só 2 médiums na primeira edição. Ele teve mais contato com essas 2 médiums, mas não Essas foram duas, só as elas. meninas mudando, né? Isso. Porque ele depois confirmava com uma terceira, fazia revisão com uma outra Eu pessoa. acho que No particular, ele fazia, né? era Mas Jafé, acho que ele sim. tinha uma que confirmava, acho que era Jafé. Eram todas E, jovens, mas não eram crianças. Elas eram jovens, né? exato. Oi, Guilherme, pode falar. Inclusive, eu gostei dessa pergunta porque é uma coisa que fica na minha cabeça às vezes. Eu imagino que as perguntas mais essenciais, por exemplo, o que é Deus, tenham sido submetidas para vários médiums ao redor do mundo, que acho que a Estela falou ali, do controle universal dos espíritos. E as perguntas que vêm de consequência dessas respostas, acho que ele fez pela lógica mesmo, por conta própria. Porque eu imagino que fazer todas as 1.000 perguntas para todo o redor do mundo seria muito, muito difícil. Legal. Faz sentido o que você está trazendo aí, Guilherme. Muito bom. A Nilza ele também escreveu aqui. Ele criou a publicação da Revista Espírita. A Revista Espírita vai ser um auxiliar no processo, mas o Livro dos Espíritos foi em 18 de abril de 1857 e a Revista Espírita saiu em janeiro de 1858. Ou seja, na primeira edição ainda não tinha a Revista Espírita, foi criada depois, né? Muito bom. Então, vamos seguir aqui. Sim, mas na segunda edição, sim. E aí nós vamos ver um pouco mais agora em detalhe. Isso é importante, gente, porque existe um paradigma no movimento espírita, achando que tudo você tem que perguntar para 3 médios diferentes, para não sei quantos. E não é assim. Não foi assim. E eu vou provar porque eu consegui fazer a pesquisa e trazer isso aqui. Tá? Muito bem.
Aqui, nós começamos com o seguinte. Nós temos a capa da primeira edição e da segunda edição. E eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Sabe aquele jogo dos 7 erros? Quantas diferenças vocês veem aqui? Vocês que são especialistas em francês. A primeira diferença que aparece é o quê? Da primeira para a segunda. Filosofia espiritualista. Perfeito. Então, como filosofia. Ele nomeia como filosofia espiritualista. Muito bom. E eu vou trazer a tradução para facilitar a nossa vida, porque tem os detalhezinhos aqui, né? Então, eu pedi lá para o chat GPT, e aí ele me ajudou com o seguinte. Olha um detalhe que os pesquisadores que eu citei, eles trouxeram, achei interessante. Na primeira edição, ele fala, segundo o ensino dado pelos espíritos superiores. Aí, ele depois coloca, ó, com o auxílio de diversos médiuns, recolhidos e organizados por Kardec. Por que isso? Porque quando a gente vai ver na Gênese, o caráter da revelação espírita, ela é divina e humana. Ela tem duas fontes. Ela não é só divina. Não foi só um trabalho dos espíritos. Foi iniciado pelos espíritos, mas ele foi materializado pelos homens na Terra. Então, é muito importante esse ponto, porque você mostra o caráter, né, esse caráter dual da doutrina, que é tanto revelação divina quanto revelação dos homens, como trabalho dos homens. Muito bem. Vamos seguir. E aí, eu vim pegar na Gênese alguns pontos importantes que fala sobre o Livro dos Espíritos e a construção dele, tá? Ele fala assim, ó, esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo. Está falando da Gênese. De um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados desde um longo tempo, mas ainda não chegaram ao momento de serem publicados. Aqui, gente, eu faço uma pausa, que é o que eu queria. A evolução do livro, ela é cadenciada. Então, não é o momento de apresentar essa informação. Aí eles param, eles não publicam, não trazem, né? E aí ele diz, ó, era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhe servirem de base houvessem chegado à maturidade. E, além disso, que se levasse em conta a oportunidade das circunstâncias. Agora eu vou fazer uma conexão tão fantástica, tão bacana, com a capacidade pedagógica de Kardec. Que é o seguinte, outro assunto, né? Quando a gente faz o trabalho com evangelizadores, a gente pega trabalhos, publicações de Kardec quando ele tinha 25 anos. E ele explica, ele ganhou prêmios, né, lá na França, de trabalhos sobre educação, instrução pública na França, ele ganhou com 25 anos. E nesse trabalho que a gente pegou para trabalhar com os evangelizadores, ele fala assim, que você tem que começar das coisas simples para depois as complexas. Se você começar a jogar informação para as crianças, uma, depois outra, depois outra, depois outra, e elas não têm a base sólida, aquelas outras informações que vêm fazem uma grande confusão. Ele tem um texto só para explicar isso. Como pedagogo com 25 anos. E aqui, ele usa a mesma base pedagógica para ensinar espiritismo para a humanidade. Ele diz assim, era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base houvessem chegado à maturidade. Ou seja, elas tivessem sido absorvidas pela sociedade da época, lá, pela comunidade que estava estudando. Gente, como é fantástico isso! Jesus manda Kardec para a Terra, aprende pedagogia com Pestalozzi, aprende a ensinar para as crianças. E aí ele recebe a doutrina espírita, olha para todos nós como crianças, entre aspas, né, no processo pedagógico, e vai fazendo devagar. Então, a doutrina, ela chega em pedaços, para que desse tempo para o espírito, para a alma humana ali, absorver aquilo e não atropelasse os conceitos. Não é bacana isso, gente? É muito legal. Se vocês virem o texto dele como professor, é exatamente isso que ele fala.
com 25 anos. Então, ele não deve ter pego o texto para escrever isso. Então, ele nem percebeu que ele repetia as mesmas ideias dele que aprendeu com Pestalozzi. Mas vamos seguir. Aí diz assim, lê para mim, Isabel, por favor. O Espiritismo não tem mistérios nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito com clareza, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem de vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, antes da elucidação completa da questão, seria mais uma causa de atraso do que de avanço. A importância do assunto que aqui tratamos nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Ele está reforçando a mesma coisa. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro das discussões sobre a série Vida no Mundo Maior, de André Luiz, do livro Nosso Lar. Quando chegou, foi uma grande discussão, não é? E imagina se tivesse sido lançado na época de Kardec. Não era o tempo. Algumas coisas tinham que ser construídas, né? Algumas coisas foram construídas. A própria obra que o André Luiz traz, ela vai também sendo gradativa. Até hoje, tem pessoas, por mais inteligentes que sejam, não conseguem compreender a obra de André Luiz. Até hoje. A coisa é clara, é fácil, ela é universal, o movimento espírita adota isso de uma maneira muito forte, mas tem pessoas que não conseguem compreender. Porque a coisa atropelou. Alguns conceitos espíritas não ficaram claros para elas, e aí você vai botar mais um tijolo, bagunça tudo e as pessoas rejeitam. É muito interessante isso, porque muita coisa que foi escrita pelos espíritos aqui no Brasil, que não foi escrita na época lá, é porque não estava no tempo. Por exemplo, os temas de sexualidade, por exemplo, tiveram que vir através de Emmanuel, através de Joana de Ângeles, de André Luiz. Então, naquela época, não dava para trabalhar aquele tema. Era muita coisa para as pessoas. Era você sobrecarregar a mente humana de coisas que eles ainda estavam aprendendo, imortalidade e reencarnação. Não era a hora de trazer aquilo. Então, é interessante para a gente entender também esses fenômenos sociais no movimento espírita, de não compreensão de algumas coisas. Aí vem, antes de entrarmos na matéria, pareceu-nos necessário definir claramente... desculpa aqui, Isabel, lê você. Obrigada. Antes de entrarmos na matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que dela afastam toda ideia de misticismo, fazem o objeto do primeiro capítulo, intitulado Caráter da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, aí está o nó da questão. Esse é aquele tópico, né? Sabe o que eu falei da revelação humana e divina, né? Isso. Pode prosseguir. O Livro dos Espíritos só teve consolidado o seu crédito por ser a expansão de um pensamento coletivo geral. Em abril de 1867, completou o seu primeiro período decenal, 10 anos, né? Nesse meio tempo, os princípios fundamentais, cujas bases ele havia assentado, foram sucessivamente complementados e desenvolvidos, em virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Pode explicar aqui, Isabel? Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, ele multiplicou em questão de perguntas e tudo. E o que ele diz é que, primeiro, havia necessidade de fortalecer os princípios fundamentais, né? Então, o foco eram as bases que ele comenta na parte anterior, que traz essa parte que o Voltaire está trazendo para nós. E aí, esses conceitos fundamentais é que foram depois sucessivamente complementados. É o que ele destaca como pedagogo, como educador, que o Voltaire comentou. Primeiro, as bases importantes serem bem consolidadas, e depois os complementos. E assim acontece com a vinda do Livro dos Espíritos, né? Eu vou pedir para outra pessoa para você descansar aí, viu?
Ana Isaura, você pode ler para a gente? Você está no mudo, tá? Estamos precisando de um sotaque cearense aqui. Os mesmos escrúpulos, havendo presidido a relação das nossas outras obras, podendo com toda a verdade dizê-las segundo o Espiritismo, porque estamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais, enquanto não são confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina espírita a responsabilidade delas. Legal. Aqui é só um comentário, eu trouxe porque, no caso da Gênese, ele tinha um monte de hipótese. E é muito bacana a sinceridade de Kardec falando, olha, isso não está confirmado ainda, é uma hipótese, alguns espíritos estão trazendo, mas nós não queremos fechar a questão. Teorias na época relacionadas à vida nos mundos, etc., pluralidade nos mundos, etc. Mas não sobre a vida nos mundos especificamente, mas questões relacionadas aos mundos, né? A Gênese também. Muito bem. Vamos seguir. Bom, eu aqui não vou passar tudo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas aqui é a parte central. Anisala, lê mais essa partezinha amarela, por favor. Aliás, os leitores assíduos da Revista Espírita já devem ter notado, sem dúvida sobre a forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra. Pode seguir. Conforme o fizemos com relações anteriores, muitas vezes a revista representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como parte constitutiva da doutrina. Legal. É muito interessante esse critério dele, né, Valteno? Se ele tinha dúvida, ele suspendia o juízo, ia pesquisar mais, né? Mas só colocava no corpo da doutrina quando ele tinha confiança, né? Exato. E ele diz que ele usa a revista como ensaio, né? Então, Sim. a revista ela é parte da codificação nesse sentido. Você extrai coisas de lá e vai colocando nos livros da doutrina, né? Oi, Leila, pode falar. Bom dia a todos. É tremendo a lucidez, não é, de Kardec, porque apesar de ser um intelectual, uma pessoa respeitada, ele poderia se acovardar, não é? Porque ele sabia que ia ter barulho em cima disso, mas ele já tinha então esse compromisso, esse amor à situação para que ele ouvisse os espíritos. Eu achei muita dignidade aí nessa parte dele. Eu também, Ou achei se muito bonito. envaidecer, né? Ele poderia se envaidecer, ele já era autor de outras obras, ele podia colocar como autoria dele, né? Muito bom. Vamos lá. Muito bem. Aqui é o tema que eu já tinha falado, né? O que caracteriza a revelação espírita é o fato de ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, é o caráter da revelação espírita está lá na Gênese, né? Isso remete a gente a muitas questões de misticismo na casa espírita, né? Porque você pode delegar tudo para os espíritos. Falar assim, que dias que eu faço a reunião pública? Que horário que eu começo a evangelização? Quer dizer, não são perguntas que eles têm que responder. Isso é uma questão material, é a sua parte da obra. Então, a doutrina ela tem, claro, uma parte é dos espíritos, outra parte é nossa. E a gente não pode ficar fazendo consultas de tudo, né? Não deveria fazer isso, isso não é bom, né? Aquelas coisas que os espíritos acham que a gente precisa saber, eles vão espontaneamente trazer, né? Olha, o ideal seria que acontecesse assim, o Emmanuel falava muita coisa para o Chico assim, mas a gente não tem que ficar nessa questão pedindo tudo, eu acho que isso tira da gente a nossa responsabilidade no processo, né? E a gente vê que em alguns lugares tudo é perguntado para o mentor da casa, né? Isso não funciona assim. Muito bem. Pode ler mais um pouquinho, Anisaura, por favor?
não existe nenhuma ciência que haja saído prontinha do cérebro humano. Todas, sem exceção de nenhuma, são frutos de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam em relação ao espiritismo, razão porque é gradativo o ensino que ministram, pois eles não abordam as questões senão à medida que os princípios sobre os quais hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e bastante amadurecida a opinião para os assimilar. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares quiseram tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Quanto ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se realiza. Agora, o meu celular não deu. Mas está ótimo. Se generaliza e Esse significa vizinho... na quase universalidade dos centros. Esse é o final do texto. Obrigado, Gisala, está ótimo. Se você quiser comentar, fica à vontade. Agora, o que eu acho interessante, Valteno, é Sim. que para acompanhar essa evolução, se a gente não fizer pela Revista Espírita, a gente não consegue, né? Porque o Kardec ele não fazia revisão atualizada do Livro dos Espíritos, por exemplo. Ele ia na Revista Espírita, ia fazendo as observações dele, ia tirando as conclusões e ia colocando, né? Por exemplo, na Gênesis, ele tem coisas que são contraditórias em relação ao Livro dos Médiuns, né? Como a possessão. Então, a importância da Revista Espírita é que a gente tem que ficar acompanhando, porque o Kardec ele não tinha vergonha nem medo de ficar desacreditado. Ele era um cientista, né? Ele Exatamente. E algumas questões a revista vai trazer e ele vai aprimorar, e aí depois ele vai publicar, né? Agora, nós vamos ver coisas bem interessantes da pesquisa aqui. Bom, uma coisa importante, tá? É que Kardec, uma pergunta sobre os comentários de Kardec. Vocês acham que os comentários que tem lá no Livro dos Espíritos, eles são de Kardec? Ou não? Esse é um ponto interessante. Eu sempre achei, até fazer a pesquisa hoje... Não são, não? Eu achava que eram de Kardec. Mas não são. Tudo é dos espíritos. A diferença é que... E aí é que entra a questão do rigorismo da letra. Ele escrevia com as palavras dele coisas que os espíritos haviam trazido. Mas ele diz, os comentários não eram meus. Olha que interessante isso aqui. E aí a pesquisa vai trazer isso. Muito legal isso aqui. Como anteriormente, as respostas textuais dadas pelos espíritos vêm imediatamente após as perguntas e são colocadas entre aspas. O que segue as respostas, quer dizer, os comentários, constitui um desenvolvimento igualmente proveniente dos espíritos. Ó, que legal. Mais quanto ao sentido do que a forma, quer dizer, é mais o que eles querem dizer do que o texto em si, porque ele fazia o texto. E, além disso, sempre revisto, aprovado e frequentemente corrigido por eles, ou seja, os comentários de Kardec, que a gente chama de Kardec, que não são, foram corrigidos pelos espíritos. Tá? São pensamentos que eles emitiram, parcialmente em diversas épocas. Foram reunidos sob uma forma mais corrente, quer dizer, uma linguagem mais atualizada, eliminando-se o que fazia duplicidade com o texto da resposta anterior. Nossa. Muito legal. Essa é novidade, não é? Essa é novidade. Que, para a gente, o comentário era de Kardec. Não, ele fazia baseado em informações que viu. E ele escreveu isso. Esse comentário é dele. Esse é um achado, gente. Muito legal. Um achado mesmo. Adorei, Valteno. Agora, olha só isso aqui. Que bacana. Esse primeiro texto aqui é da primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857. Nela, você tem um texto no comentário. Ó, do lado esquerdo tem a pergunta. A pergunta está assim, eu vou falar do meu francês quebrado aqui. Ó. A separação da alma e do corpo se opera, e aí vai... E quando você pega essa pergunta, repara que tem um ponto de interrogação aqui. Aí, depois,
ele tem o comentário do lado, ó. Isso aqui é um comentário, não é a pergunta. Então, o Livro dos Espíritos, antigamente, ele era de um lado a pergunta, de um outro comentário, tá? Ele pegou esse comentário, adivinha o que ele se transformou? Numa pergunta. Na versão seguinte, de 1860, que é a segunda edição, ele põe assim, ó, em caso de morte violenta e acidental, ó, dans la mort violenta e acidental, quer dizer, a mesma estrutura, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram, ó, os órgãos não estão, eu não sei francês 100%, então, não se enfraqueceram por moléstias ou pela idade ou por moléstias, maladies, né? Então, é a mesma. Só que, antigamente, na primeira edição, era um comentário e ele transformou numa questão. Vejam que não é... Por isso que eu estou dizendo, ele não mandava todas as questões para perguntar para as pessoas. Ele transformava, ele pegava um texto e transformava numa pergunta e numa resposta. E ele dizia, isso veio dos espíritos, porque ele só mudava a forma. Era só a forma, o sentido ele não mexia. Isso aqui também é uma quebra de paradigma, não é, gente? Quem imaginar que um comentário viraria pergunta? Era a maneira que ele tinha de construir. Ele era um pedagogo. Ele fazia a construção das coisas. É muito legal isso aqui. Bom, aqui eu já expliquei essa parte. Agora, para a evolução do Livro dos Espíritos, né? A primeira edição, ela nasceu com 501 perguntas em 1857. A segunda edição pulou para 1019, mais que dobrou, em 1860. Então, houve... Ele diz, quando ele publica a segunda edição, eu acho que eu trouxe o prefácio da segunda edição, ele diz assim, olha, é um novo livro. É um novo livro. Então, mudou radicalmente. Isso mostra o progresso, porque ele lançou a primeira edição, esperou as coisas sedimentarem, montou a revista Espírita para todo mundo ir aprendendo umas coisas. Depois, quando estava tudo consolidado, ele vai lá e, putz, agora eu tenho o corpo doutrinário fechado. E reparem que de 1860 até a última edição mais importante, que é da 12ª edição, não mexe o número de questões. Ele só faz ajuste fino nas perguntas, nas respostas. É muito legal. Então, desculpa. Vai vir uma sessão de espirro aqui. Muito bem. Vamos seguir. Aí ele dá o aviso. Ó, aviso sobre essa nova edição, de 1860. Esta reimpressão pode, portanto, ser considerada como uma obra nova, embora os princípios não tenham sofrido nenhuma mudança. Quando ele fala princípios, é assim, reencarnação não deixou de ser reencarnação, imortalidade da alma não deixou de ser imortalidade da alma, vida em outros mundos não deixou, né? Enfim, é porque a gente não pode ficar no detalhezinho da coisa. Ele fala de conceitos amplos. Aperfeiçoamento das questões. Olha isso aqui, gente, como ele evoluiu nas questões. A primeira edição de 1857, a pergunta era 86. Ele fez, em que época a alma se une ao corpo? No nascimento. Não é essa a resposta que a gente tem hoje. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Se ele tivesse dito no nascimento, estaria todo mundo abortando. Olha que coisa, é uma transformação bem significativa, porque a turma quer logo motivo para abortar. Graças a essa mudança, a gente pôde falar, olha, na concepção que se une, se você abortar, você está matando. Porque senão, o feto seria uma massa de carne sem um espírito. Não teria a vida, né? Então não faria sentido. É muito interessante isso aqui. Vamos prosseguir. Aperfeiçoamento das questões. Isso aqui também é bem legal. O espírito pode escolher... Estela, você consegue ler daí? Consigo, sim. Então, por favor. 335. Desde cima, né? O espírito pode escolher o corpo... 145, então. Né? Edição de 1857. O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar? Não.
pode escolher somente o gênero de provas que deve sofrer, e é nisso que consiste seu livre-arbítrio. A segunda edição, de 1860. Lê só, pode ler. Pergunta e resposta. Tá, 335. O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova? Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo representam provas que o auxiliarão a progredir se vencer os obstáculos que encontrar. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele. Maravilhoso, né? É um não diferente, né? Ele Fica pode, mais mas, na verdade, ele pode escolher porque tem a ver com as provas por que ele há que passar. Tem uma outra questão que fala disso. O que importa para o espírito são as provas por que ele haja de passar. E aí você define o corpo a partir disso. Mas a pergunta é outra, a resposta é outra. Na primeira ele diz não. Na segunda ele diz sim. É um aperfeiçoamento. Vê como é que tem detalhes, sutilezas, né? Como foi difícil para Kardec construir isso aí. Muito bem. Agora eu vou trazer uma outra coisa super legal. Aqui nós temos o seguinte: questões completas vindas da Revista Espírita. Essa aqui é uma prova de que ele não mandou essa pergunta para todo mundo. Primeiro, na primeira edição não tinha nada sobre fatalidade. Nós tínhamos, vou pegar minha anotação aqui. Nós tínhamos na primeira edição, sobre a lei de liberdade, 22 questões. Era da questão 418 a 440. Na segunda edição, ou na 12ª também, tinham 47 questões sobre a liberdade, onde ele acrescentou toda uma seção sobre fatalidade. E aí, eu fui pesquisar na Revista Espírita e achei o texto de fatalidade que ele assumiu para lá. Esse texto aqui está na Revista Espírita, de 1858 ou 59, se eu não me engano. E ele diz assim: a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio. Ele pergunta para São Luís. E aí ele virou no Livro dos Espíritos depois a questão 866 com a mesma estrutura. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? E a resposta é literalmente a mesma. Ou seja, ele não perguntou para um monte de gente. Ele usou do bom senso, ele usou da estrutura conceitual que estava funcionando, pegou um espírito elevado, num ambiente elevado, que era com São Luís, e trouxe ali. Então, quando eu vejo hoje espíritas aqui em São Paulo falar assim, não, que tem que vir de várias fontes, então a obra do Chico, do Emmanuel, a história lá, não sei das quantas, não é válida porque tem que vir de várias fontes. Gente, não é assim que Kardec trabalhava. Não era assim que Kardec trabalhava. Isso é muito importante da gente saber. Agora, olha só que interessante. Eu li para vocês a questão número 3, tá vendo? Só que lá, da Revista Espírita, só que lá tinha ainda a 4, a 5 e um monte de outras, que não estão no Livro dos Espíritos. Então, a gente pode ampliar o nosso conhecimento. Essa é a mensagem desse slide. Amplie seus conhecimentos com a Revista Espírita. Questões não encontradas no Livro dos Espíritos. Aí a gente pode falar assim, poxa, mas Kardec não colocou lá. Sim, e você tem que ter ressalvas. Tudo a gente vai ler com cuidado, né? Mas é uma boa fonte as questões que vieram pelo São Luís. Quando você lê a Revista Espírita, e a gente recomenda que se leia a Revista Espírita, né? É uma boa fonte de ampliação de conhecimento. Então, tem muitas outras questões lá interessantes, né? Olha só essa pergunta aqui. Compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não nos explica se certos espíritos exercem uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que uma ponte se desmorone. No momento em que um homem passa sobre ela, quem impeliu o homem a passar por essa ponte? Quando o homem passa sobre uma ponte que deve cair, não é um espírito que o leva a passar ali, é o instinto de seu destino que o conduz a erro. Interessante isso aqui, né? Essa questão, eu não diria assim, olha, vamos acreditar 100% no que está ali, mas é um caminho de entendimento, de ampliação de conhecimento para a gente.
E conforme a gente for vendo as coisas e ouvindo umas coisas, estudando umas coisas, a gente conecta os pontos, né? Então, essa é uma importância grande aí da Revista Espírita. Agora, antes de passar aqui para o finalzinho, né? Como a gente... uma questão para a gente debater, né? Como é que a gente pode trazer esse tipo de abordagem de Kardec para a nossa experiência no movimento ou no centro espírita? O que a gente pode reproduzir baseado na maneira como Kardec está conduzindo ali essas... Por exemplo, né, de você trazer as coisas gradualmente. Como é que isso se aplica no movimento espírita e no centro espírita com as pessoas que a gente lida todos os dias? Oi, Vladimir, pode falar. Bom dia. Em que pese você já tenha falado bastante, eu queria fazer uma recapitulação bem rápida a respeito de textos que foram aí ditos e comentados, né? Primeiro, lembrando que você deve ter pesquisado, né, o livro do Luiz Jorge Lira Neto, provavelmente. Ele tem uma pesquisa realmente bem detalhada, aliás, a mais detalhada que eu conheço, das publicações, e são comparativas de textos, aliás, de todas. E o Luiz Jorge diz uma coisa: ele usou como parâmetro a tradução do Evandro Noleto, que foi somente ele que traduziu a primeira e a segunda edição do francês para o português. Outros autores não traduziram. Uma coisa importante para lembrar, que entre as muitas edições, né, dizem que a partir da 13ª, como você mesmo comentou, né, depois de muitas modificações, que parece até um livro novo, seria a obra definitiva. Seria bom também eu lembrar, comentar que as irmãs Baldwin, a Caterine tinha 30 anos, não eram crianças, e o que o Canute de Abreu chama de Juliet, não chamava Juliet, ela chamava Pelage, e tinha 28 anos. A Celina Jafé tinha 35, e ela que revelou para o Kardec que ele tinha essa missão, e aí vai, né? Só que a Celina Jafé era uma médium muito controversa, né? Ela tinha atitude de receber, diz que era filha do homem da Arca de Noé e coisa parecida. A irmã Cedo Flor, ela tinha em 1865, 26 anos, né? Ela também participou de um bom número de coisas, mas um médium que quase ninguém lembra de lembrar era o senhor Rose. Ele trouxe mensagens para o Livro dos Espíritos de São Luís, Santo Agostinho, Rebener, Vicente de Paulo e Chateaubriand, entre outros. E quase ninguém lembra deste médium que também participou do trabalho. O importante de destacar disso tudo, esse livro que eu citei do Luiz Jorge de Lira Neto, chama assim, O Espiritismo da França ao Brasil. Ele foi publicado na 15º Encontro Nacional da Liga dos Historiadores do Espiritismo, em 2019. O livro tem vários capítulos, mas o primeiro capítulo é justamente a comparação das edições com as suas diferenças. Tem um quadrinho de tudo, como era, como ficou. Você citou algumas aí que eu vi, né? Realmente foi muito interessante. Então, são assuntos interessantes e restabelecimento de coisas que até então nós não sabíamos, né? Agora, do Kardec, ser ou não autor, né, nós temos um monte de muitas e muitas informações que ele é autor. O fato dele ouvir os espíritos não quer dizer que ele não é autor. Ele tem um texto dele, ouve aqui, ouve acolá, né? E ele interferiu, sim, mesmo ouvindo os espíritos, bastante, interferiu no bom sentido, né? Fazendo como pedagogo, elaborando, sabendo como coordenar e fazer com que as coisas chegassem até nós. Então, são algumas coisas que eu quis só lembrar, né? Para lembrar realmente algumas coisas com relação às irmãs Baldwin, principalmente, que falaram que eram 2 crianças, e não eram, né? E restabelecendo alguma coisa. Agora, esse livro que eu estou falando do Luiz Jorge de Lira Neto, que eu acredito que você deve ter usado na pesquisa, quem puder adquirir é interessante, porque lá tem tudo e muito bem especificado, tá bom? É só isso. Opa, Vladimir, obrigado aí pela sua contribuição. No início do trabalho, eu apresentei dizendo, olha, o trabalho que a gente está fazendo aqui se baseia em 3 autores que fizeram pesquisas, né, que é o Silvio Chibene, o Júlio Abreu Filho e o Luiz Jorge Lira Neto. Esse livro, inclusive, é do CCDPS, se eu não me engano, né? Eu tenho ele, é o Espiritismo França, alguma coisa assim, o título dele. É bem bacana o trabalho que ele fez, né? E sobre a idade
das meninas de Baudin, eu não tenho certeza absoluta. Eu consultei nas fontes, elas eram jovens, na ordem de 14 a 16 anos. Agora, depois a gente pode pesquisar e trazer isso aí com mais firmeza, tá? Mas pelo que a gente Viu, Walter, entende... deixa eu só interromper. Não, com relação ao Carlos Sete é que tem essa publicação, ele tem até a certidão de nascimento deles no livro, tá? Então, esse fato é realidade. Né? A gente é legal consultar, né? Porque todas as fontes... o Carlos Sete, Tá? Tá, ótimo. Oi, Anisauro, você levantou a mão? Era justamente essa observação, que o Carlos Sete fez uma pesquisa junto com o Carlos Kempf, né, lá na França, uma pesquisa assim, bem confiável, porque ele foi em cartórios, né? É um Legal. complemento com esse trabalho. Oi, Isabel, pode falar. Eu acho que é importante contextualizar para quem está chegando, principalmente, essa questão das algumas diferenças que vão acontecendo no caso de pesquisa, por exemplo. A gente tem estabelecido que eram jovens médiums. Agora a gente fala, poxa, mas elas tinham 30 anos, por que isso acontece rapidinho? O acesso à documentação, que a gente não tinha anos atrás, conseguindo lotes de materiais, de cartas, lá em Paris, né, toda a história, e tem vindo à tona, esses pesquisadores novos agora, conseguem ter acesso a todo esse material, que ele fala, tá lá o documento de nascimento, antes a gente não tinha, foram obras que foram traduzidas, né, então tudo isso interfere, isso não diminui a seriedade de todo o trabalho, isso vai acontecer bastante da agora para diante, olha, mas não era bem assim que escrevi o nome, está lá na certidão. Então, é isso que o Vladimir vem trazer para nós e complementar. Poxa, tinha 13 ou tinha 30? Então, é bom a gente ir acostumando, graças a Deus a gente consegue ir na fonte primária, tá lá o documento. Então, é só isso para localizar o pessoal. Legal, muito bom. E é bom essas pesquisas, né, para a gente entender realmente como foi. E sobre o Kardec ser o autor, Vladimir, eu trouxe o texto dele dizendo assim, olha, o texto eu fiz mexida na forma dele, mas todo o texto pertence aos espíritos. Ele que escreveu isso, tá? Tá lá nos livros, tá lá na primeira edição. Se você quiser, depois eu te passo a parte francesa. Então, eu também não estou tirando aqui a autoria de Kardec. Kardec teve um papel sensacional. É só para a gente reforçar que ele teve tanto respeito pela obra que ele procurou não botar pensamentos dele ali, só os pensamentos dos espíritos, né? E a outra coisa muito interessante puxa vida, ele pegou um comentário e transformou em pergunta. Ou seja, ele fazia o que ele queria, não era uma pergunta. Isso quebra muito o paradigma de que mandava pergunta para um monte de gente. Não era assim, ele construiu com uma lógica de um educador. E ele foi desenhando perguntas e respostas de acordo com o conceito que ele tinha, né? Já viu aquilo que você pega um texto e fala assim, vamos fazer um monte de perguntas e respostas? Você faz a pergunta baseada já no texto que está lá, você copia o parágrafo e põe como uma resposta. A gente já viu muita gente fazer isso. Então, é um pouco do que ele fez com a obra. Eu achei que isso é interessante porque muda esse paradigma, né? Oi, Estela, pode falar. Rapidinho, eu não estou conseguindo abrir minha câmera, eu já saí, voltei e não está abrindo, mas eu tinha lido no chat, tinha uma pergunta, Valtero, e tem gente pedindo alguma coisa, acho que era bom alguém voltar aí e dar uma lida, para ver se você consegue, para não perder o fio da meada, né? Estou pedindo bibliografia, eu vou passar sim. Não, é uma pergunta um pouco antes, que estava para cima, e antes da postagem do Eduardo, aí eu perdi agora, porque eu saí e voltei. Perdoe minha dúvida, mas Kardec não estaria modificando a forma dos textos revisados pelos espíritos por meio dos vários médios que trabalharam na codificação? Em verdade, o Kardec ele não estava preso ao literal, ele estava preocupado com o sentido das coisas. E mesmo que ele fizesse, a Euseni que perguntou, né? Mesmo que ele fizesse modificações no estilo da escrita, ele depois falava assim, São Luís, ficou bom assim? Aí São Luís falava, tá legal, pode ir. Então, tudo foi aprovado e revisto pelos espíritos. Esse que é o ponto. Mas ele falava de conceitos. E isso ajuda muito a gente a tirar o espírito da letra, que é o ponto de discussão
dos religiosos em todas as vertentes. No espiritismo, a gente tem essa preocupação com a letra e também nos movimentos religiosos diversos. A gente fica muito preso à letra, mas não é a letra que importa, é o sentido. E isso, ele depois, ele podia falar assim, de trás para frente ou de frente para trás, ele perguntava, espírito, tá bom assim? Eles, tá bom, tá dizendo a mesma coisa. Né? Não tem problema se está de trás para frente ou de frente para trás. O que importa é o sentido. Esse é o ponto mais importante aqui dessa discussão. Né? Mas agora, eu quero trazer uma discussão nossa para o Centro Espírita. Como é que a gente pode, considerando esse método que os espíritos trouxeram à doutrina devagar, aplicar isso no Centro Espírita? Como é que a gente aborda essa forma de trabalhar a doutrina no Centro Espírita com os participantes? De que maneira a gente pode levar o espiritismo dessa forma gradual? Situações que acontecem. Oi, Cris, pode falar. Eu acredito que é refletirmos sobre a nossa prática, né? Então, quando a gente tem uma dúvida, não ficarmos no achismo, buscarmos, né, orientação. Hoje em dia a gente tem muita facilidade para pesquisar, para buscar orientação, e de uma forma a refletir sobre a prática diante dos ensinamentos, né, que são trazidos aí pelas obras. Então, eu acredito que é isso, é parar e refletir, né? Não é sempre foi assim e vai continuar, né? A gente precisa parar e pensar. Isso aí. Alguém mais tem alguma contribuição? Oi, Cícero. Bom dia, Valteno, bom dia a todos. Eu acredito que nos grupos de estudos, se a gente reforçar que a leitura deve ser atenta para que a gente possa até assim perceber alguma coisa entre linhas que possa chamar a atenção e, como disse a Cris, se surgir alguma dúvida, trazer para o grupo ou mesmo pesquisar, porque hoje, né, nós temos fontes de todos os lugares, né, todas as maneiras, e aí buscar reforçar a seriedade no estudo e a atenção na leitura, que, na maioria das vezes, eu acredito que as pessoas leiam assim de uma forma linear, vai lendo, mas não percebendo o que está lendo. E quando se percebe o que está lendo, aí você pode realmente se deparar num ponto ou em outro que vai lhe chamar a atenção e levantar até alguma dúvida mesmo. Obrigado, Walter. Muito bom, Cícero. E aí eu vou fazer um parênteses aqui com o que o Cícero trouxe, né? Os nossos métodos de estudo, eles devem ser com mais calma. Às vezes, não adianta fazer 10 questões do Livro dos Espíritos. Você escolhe uma ali, 2, 3 no dia e explora a questão. Como o Cícero falou, não é fazer aquela leitura linear, apenas você faz a pergunta do Livro dos Espíritos, reflete sobre ela, faz uma pergunta sobre a pergunta. Por que Kardec está perguntando isso? O que ele quer dizer com essa palavra aqui? Entender o vocabulário, porque às vezes as pessoas, por uma questão cultural, no Brasil lê-se pouco, e as pessoas têm dificuldade de entender as palavras. Então, você tem que explicar as palavras, né? Eu vi a Isabel, quando leu lá, acho que falou decenais, ela falou, isso aqui está um período de 10 anos. É isso, você didaticamente, ao ler, você já vai explicando as palavras, porque aí você vai facilitando. Então, se a pessoa ela não entende nem as palavras, como é que ela vai entender o conceito das coisas? Então, a gente tem que fazer o estudo devagar, né? Acho que a Samantha usava a expressão leitura de dedo. Você vai indo devagarzinho. Vou abrir aqui para o Vladimir, depois para o Eduardo. Só reforçando, né? Os livros espíritas não são livros sagrados, né? Nem são livros intocáveis. São sempre a doutrina espírita, como disse o próprio Kardec, é uma doutrina progressiva e progressista, para ser atualizada. Nós vamos encontrar textos nos livros básicos
e colocações dos espíritos através do Chico, tanto do André Luiz como do Emmanuel e mais outros, né? Que são colocações totalmente ou bastante diferente dos conhecimentos que nós temos hoje em dia. Então, nós temos que ter a humildade, né, de transferir para os dias de hoje alguns conceitos colocados lá atrás que não estão mais atualizados. A mesma coisa, nós temos algumas coisinhas também na obra espírita. Então, isso não é nenhuma vergonha. Atualizar, da mesma forma que a gente vai atualizar a idade das médiuns e o comportamento desse ou daquele, alguns fatos da obra espírita precisam ser analisados dessa forma, com esta abertura de coração. Não são livros sagrados que são intocáveis. Isso é importante quando nós formos estudar e colocar as questões espíritas, para que o pessoal não distorça, não entenda de forma diferenciada. Tá bem? Tá ótimo. Principalmente com a atualização de termos científicos, né? Por exemplo, na obra de André Luiz, ele fala muito de subconsciente, né? Não se usa, acho que, mais essa expressão na psicologia, se usa mais inconsciente, né? E aí há uma confusão até na hora de você lidar com essas questões. Mas é muita coisa. E isso não é, como o Vladimir falou, não é nenhum demérito para nada. É simplesmente a palavra que precisa ser atualizada para o momento atual, né? Muito bem. Então, vou passar aqui para o Eduardo. Oi, bom dia a todos. Sobre essa questão do estudo, e principalmente o estudo detalhado, aí, com calma, observando as palavras, né, o significado delas, a FEB começou um estudo da Revista Espírita no último dia 3 de fevereiro. E quando teve lá o Noleto falando da revista e também o Carlos Campetti falando do projeto, eles têm uma expectativa de varrer todas as revistas em 10 anos. Então, percebam que, para fazer um estudo detalhado de uma obra como a Revista Espírita, a própria FEB imagina levar o prazo de 3 anos. E a Marta Antunes, antes da desencarnação, deixou em aberto o projeto que começou agora, das Cartas de Paulo, depois deles terem feito ao término dos Atos dos Apóstolos. Também eles falam em 3 anos para estudar as Cartas de Paulo e tudo aquilo que elas significam, né? Então, vejam só que o tempo para isso é sempre um tempo bastante alto, né? É difícil hoje em dia encontrar a paciência na maioria das pessoas para encarar o estudo da Revista Espírita, por exemplo, por 10 anos, né? Isso não é tão fácil assim, né? Obrigado. É verdade. Bom. Oi, Estela, pode falar. Rapidinho, Valtendo, sobre isso aí. O pessoal das Minas lá, eles chamam esse tipo de estudo do miudinho, né? Que eu gosto muito dessa palavra. Mas eu gosto também, né, falando desse tipo de estudo, e você já falou, mas de chamar de visão de helicóptero, né, fazer aquele voo panorâmico, o que estava acontecendo antes, o que está acontecendo agora e o que acontece depois, para você conseguir se situar, né, num estudo, seja ele qual for, né. Isso é muito importante. E um cuidado também, porque vocês já falaram quase tudo aí, é a questão de não viajar demais, né? Porque hoje em dia a gente tem tanta coisa. Primeiro ver a fonte, né? De onde está vindo os estudos. Isso aí é fato, todo mundo já sabe. Mas aí você começa a fazer um estudo, começa a viajar demais, você sai do foco quando você vai ver, você está falando daqui, dali, está indo para o Egito, para a Grécia, para não sei o quê, e perdeu o foco do estudo, né? E aí isso também é um detalhe importante, né? Eu não esqueço a minha filha, a Monique, ela devia ter uns 10 anos, a gente estava no encontro de evangelizadores em São Bernardo, e aí a gente pediu, vamos fazer cada um vai ter que planejar uma reunião sobre prece. E aí as pessoas começaram a trazer um monte de coisa e tal, e ela falou assim, mas vamos pegar o Evangelho segundo, o que está escrito lá no Evangelho? Às vezes, a gente quer consultar um monte de lugares, né? Mesmo as obras da Ivone e do André Luiz, mas primeiro, a primeira fonte é Kardec. Depois você traz os casos, depois você traz outras coisas, mas você começa com Kardec. E as outras coisas que vierem não podem contradizer aquilo que Kardec trouxe. Simples assim. Se a gente usar esse método, não tem o que errar, né? Começar pelo básico. Oi, Denise, pode falar. Oi, bom dia, gente. Então, quando eu comecei na doutrina, né, quando eu comecei os estudos, eu tinha um professor que ele era maravilhoso. E ele falava muito isso para a gente. Não precisa saber tudo, mas precisa saber bem.
tudo que vocês estudarem, vocês precisam estudar mesmo, não é chegar lá, ler, blá, blá, blá. Então, tudo que vocês estudarem, tudo que vocês lerem, vocês estudem aquilo mesmo, porque não adianta saber tudo, mas saber nada de tudo, sabe? Fica aquele bololô. Então, isso ficou muito bem na minha mente, acho que cai bem com a reunião de hoje, né? Então, eu parafraseando ainda o doutor Bezerra, quando ele fala da unificação, que ela é urgente, mas não é apressada, então é isso aí, né? O estudo também, ele é urgente, mas não é apressado. A gente pode ir indo paulatinamente, desde que seja muito bem estudado, né? Que é isso que está sendo feito aqui no PCE, nessa apresentação de hoje, né? Está bem estudado, esmiuçado, vamos esmiuçar mais, né? Porque senão a gente acaba sabendo mais ou menos, né? Legal, Denise, isso mesmo. E é o que o Kardec falava, né? Só passa para o próximo nível depois que souber bem o primeiro, né? Oi, Isabel, pode falar. Valtênio, eu lembrei, voltando um pouco na questão de a interferência, a participação da espiritualidade no trabalho da codificação, tem a história na Revista Espírita, do Pierre Le Flamand, é um espírito, acho que chama Cenas Privadas, Histórias privadas de um espírito, uma coisa assim, é maio de 1859, e aí esse espírito, ele é meio brincalhão e tudo, a história é muito interessante, mas ele chega até a casa, é autorizado ele ir lá junto a Kardec, ele estava na casa dele, fazendo trabalho também, fazendo um aprimoramento de texto, e esse espírito vai até a casa do Kardec, ele está em comunicação na Sociedade Espírita de Paris, e os espíritos começam a perguntar, escuta, mas o que você viu quando você foi lá? Ele fala uma porção de espíritos, então ele vai ilustrando o que acontece naquele momento que Kardec está rodeado de uma espiritualidade superior, fazendo ajustes no texto da codificação. Acho que ilustra bastante o que a gente está vendo aqui, é muito curioso, e não é um espírito superior esse que conta o Pierre Le Flamand, ele é um espírito danadinho, mas é autorizado ele voltar e contar o que está acontecendo, é uma peça histórica para nós, para saber como é que era, pelo menos uma amostragem, né? Essa história é legal, Estela, até para a revista ilustrada. Que, aliás, eu ia falar agora, você está dando spoiler, ela está sendo trabalhada, viu? Já está selecionada. Gente, eu não me lembro muito bem, Cenas Privadas de um Espírito, está em maio de 1859, vale a pena ler. Está sendo trabalhada assim e foi escolhida pela Lenira, viu? Coisa linda, né? Muito bem. Bom, antes da gente finalizar, eu queria fazer alguns comentários sobre essa parte final, né, que é como a gente abordar isso, né, no Centro Espírita. Mas muita coisa já foi colocada por todos e a gente entende que essa coisa didática ela tem que estar dentro dos dirigentes da Casa Espírita. Olhar cada pessoa que chega, né, com etapas do desenvolvimento. Você não pega uma pessoa que está assistindo uma palestra pela primeira vez e já vai chamar para ser trabalhador. Você vai ter um caminho, né? E eu acho que isso é comum no movimento. Você sai da palestra, vai para o estudo, do estudo você já é convidado para um trabalho, e aí você segue um ritmo de sequência. Os jovens também, quando vão tendo acesso às coisas, às vezes as informações são chocantes para eles, né? E um exemplo de estudo jovem, que a gente pode cometer um engano, por exemplo, é assim, vamos falar de temas jovens, vamos falar de aborto, de sexo e de não sei o que lá. E aí você não estudou as bases da doutrina, mas quer falar sobre aborto ou sobre sexo. O que acontece nessa hora? As colocações das pessoas vão ser baseadas nos conceitos que elas têm, que são materialistas. E aí, você fica numa discussão no Centro Espírita bizarra. Você vai falar de coisas materialistas dentro da Casa Espírita. É melhor que você estude os fundamentos para depois puxar os temas jovens, né? Que a gente fala assim. Então, isso é muito importante. São questões importantes da didática como a gente conduz. Eu estou falando isso porque a gente viu experiências numa Casa Espírita em que os jovens faziam essas reuniões todas. E, lá na frente, abortaram, tentaram suicídio, fizeram todos os temas que eles estudaram, eles não tinham raiz espírita para estudar aqueles temas. Eles não estudaram, na verdade. Eles discutiram e debateram em bases materialistas. Então, às vezes a gente acha assim, meu grupo jovem está estudando isso, isso e isso. Mas será que eles estão estudando de uma forma espiritualizada?
Então, é a importância da gente construir as bases das coisas no conhecimento, né? E aí, no mais, foi tudo que foi falado, de você estudar com calma, de você conduzir, né, os estudos, como a Denise falou, aprender bem uma coisa para você ir para a próxima. Acho que tudo isso é muito importante. Bom, gente, era isso. O estudo de hoje ele foi mais estudo mesmo, né? E eu acho que era para trazer essa pesquisa que eu achei muito interessante para compartilhar com os companheiros, viu? Muito bem. Então, agora, eu queria pedir para a Denise fazer a prece. Denise, você faz para a gente a prece? Faço. Senhor, mais uma vez aqui reunidos para discutir um assunto tão importante. Só podemos agradecer porque a cada dia mais estamos aprendendo a doutrina dos espíritos. Cada dia mais podemos, juntamente com os nossos companheiros, compreender o quanto essa doutrina é bendita e nos traz todos os ensinamentos necessários. Juntos, mais uma vez, aqui vamos pedir agora, porque eternos pedintes que somos, suas bênçãos, para que o nosso projeto continue desta forma, sempre trazendo elucidações. Muito obrigada, Jesus, obrigada, Deus Pai, nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre, que assim seja.